Bom dia a todos também. É uma satisfação enorme para mim estar aqui com vocês, podendo compartilhar algumas das nossas ideias relativas à educação brasileira e particularmente ao que vemos fazendo nessa nova perspectiva da educação 3.0, né, na verdade. Eu vou iniciar fazendo também, para abrir a nossa reflexão, algumas considerações a respeito do tema que eu escolhi para traduzir essa educação 3.0. A escola como lugar que todos constroem juntos. Vou apresentar para vocês a proposta da construção de um material, da construção de uma proposta metodológica e, ao mesmo tempo, uma proposta educativa que pensa a escola como um coletivo colaborador e que, ao mesmo tempo, trabalha algumas ações tecnológicas e que, portanto, tem como foco principal que sejamos sujeitos ativos, conscientes, participativos e também geradores de ideias novas para um mundo diferente. As duas questões que eu escolhi, não sei se o som está saindo, acho que está falhando um pouquinho. As duas questões que eu escolhi para orientar o raciocínio rápido que eu tenho que fazer a respeito de um assunto vasto é justamente por que, num mundo com tanta informação, a gente sucessivamente está diante de estatísticas que mostram que é muito difícil aprender. Por outro lado, outra pergunta, se os recursos didáticos podem, de alguma maneira, ajudar a mudar esse quadro. Bom, para a gente pensar sobre isso, para a gente refletir sobre essa possibilidade da gente transformar a escola num lugar onde todos aprendem juntos e, ao mesmo tempo, onde todos podem ter nas suas ações práticas importantes para a sua vida real, aquelas que ele pode aprender na escola e vivenciar, de fato, alguma possibilidade no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, ou na sua perspectiva de interlocução com o mundo, é importante que a gente tenha noção de que esse mundo complexo, como já foi falado várias vezes, esse mundo que tem, por exemplo, essa grande massa urbana, né, ocupando territórios bastante alterados, degradados, com vários problemas que temos que resolver. Para isso, a gente tem que pensar que a ação educativa hoje ela tem que partir de perspectivas um pouco diferentes das perspectivas históricas pelas quais nós mesmos estudamos. E eu vou destacar algumas delas antes de apresentar, então, a nossa proposta de materiais interligados aí a uma nova forma de educar. A primeira delas é que todos nós hoje somos evocados para desenvolver raciocínios espaciais. Todos nós lidamos com imagens de satélites, lidamos com imagens, mapas que nos orientam nas cidades, lidamos com perspectivas de fenômenos e sua extensão, até onde chega, por exemplo, por onde vai passar um furacão, ou por onde nós teremos por quanto tempo o frio e a chuva nos afetarão, como vamos lidar com nossos deslocamentos. Tudo isso remete ao sujeito a uma perspectiva que ele tenha que pensar o tempo todo espacialmente. E isso pode ser desenvolvido a partir de algumas interferências que professores e alunos podem fazer na escola. A segunda questão importante, conceitual ainda, é o que a gente em educação chama de dar significação aos lugares, que é um aprender fazendo sentido para a vida. Aprender um saber que religa a um saber que está ali à disposição de todos nós na nossa cultura cotidiana. Como fazer isso? Esse é o grande desafio da escola. Como fazer com que educadores, esses profissionais da cultura e da cidadania, profissionais tão importantes que formam a sociedade inteira, saibam propor boas estratégias em sala de aula para que os alunos possam, à medida que estudam, fazer elos, fazer ligações com as coisas que sabem e vivem, com aquilo que o mundo científico lhes apresenta. Estabelecer relações com o cotidiano, relações que façam sentido não só no sentido do conhecimento, não no sentido só de transmitir a informação, de conhecer algo só pelo saber, mas sim que esse saber tenha alguma finalidade. A outra grande questão que a gente tenta colocar, que é uma perspectiva minha, já de muitos anos como educadora, é que como interpretar fenômenos complexos, particularmente questões socioambientais, que não separam a sociedade da natureza, mas nos colocam sempre diante da interação entre essas duas grandes noções, que é sociedade e de natureza. Então, trabalhar e focar possibilidades através
de muitos recursos que temos hoje, recursos gráficos, recursos de imagens, recursos que a tecnologia nos permite acessar, para trabalhar essas duas grandes dimensões dos fenômenos, as espaciais e as temporais. Principalmente quando se fala em alfabetização científica, que é aprender sobre algo com o qual a gente pode estabelecer perguntas e buscar respostas, exercitar como essas respostas podem se dar se eu trabalho com diferentes escalas. Entender um fenômeno, por exemplo, hoje da atmosfera, requer que a gente faça a integração de diferentes escalas. Não basta a gente observar o que acontece no nosso cotidiano. A gente precisa entender um pouco como que se fazem previsões, como que se jogam com esses dados todos hoje possíveis de serem coletados pelos satélites, para compreender o que significa estar diante de um planeta em aquecimento. Também, ainda dessa perspectiva dos fenômenos, praticar alguma coisa que é muito difícil para os docentes, todos os docentes são educadores acadêmicos, intelectualizados, mas que ainda é um grande desafio, que é transitar. A gente chamou isso há muitos anos atrás, quando participamos da elaboração dos parâmetros curriculares nacionais, de transversalizar as questões, de pensar questões que são urgentes da sociedade, interligadas a todas as áreas disciplinares. Todos nós temos formação disciplinar, somos especialistas muitas vezes, e nos conduzimos assim na profissão, porque é assim que a escolarização faz, a escola ainda faz, tornando um sujeito capaz de dialogar só consigo mesmo e com mais 5 ou 6 pares. No extremo, né? Não é assim, mas quase isso em alguns campos. Mas na escola é preciso praticar uma outra forma de aprender, em que eu consiga dialogar, que eu consiga transitar, que eu consiga não fragmentar, e sim tratar de fenômenos complexos onde eles têm tangenciamento, onde eles podem ser articulados. Por isso, também, aprender modos, como a gente sabe também, que a escola forma profissionais, aprender modos de produzir, de existir, de perceber o mundo que nos cerca. Bom, uma das questões fundamentais disso é quebrar um paradigma muito fundamental da formação escolar, que é o diálogo de saberes. Como fazer com que uma ciência altamente sofisticada, que avançou tanto, se complexizou tanto, possa chegar àqueles que estão começando a olhar para o mundo a partir de algumas ferramentas visuais, algumas ferramentas emocionais, né, que são os jovens, as crianças pequenas, os adolescentes. Como fazê-los interagir, sabendo que a ciência precisa chegar até eles, dialogar com esse saber que eles têm, porque nasceram no seio de uma cultura, todos nós nascemos imersos na cultura, seja a cultura urbana, seja a cultura dos povos tradicionais, seja a cultura indígena, nós nascemos imersos na cultura, informados por ela, e a escola chega até nós para dialogar com esses saberes que a gente já tem. Então, uma perspectiva importante é justamente para quebrar o paradigma, além de transversalizar, saber criar boas situações para dialogar com esses saberes locais. É aí que está a chave do que se chama educação 3.0, aquela que vai fazer o sujeito ativo, que vai saber com que ele perceba o seu meio, que ele possa se interessar por ser mais, por ter construído atitudes importantes na sua comunidade, no seu bairro. Essa chave está ligada ao fato de eu conseguir colocar essas duas distâncias mais próximas. Esse saber complexo da ciência com esse saber cultural que povoa a vida das pessoas. Nós, então, há alguns anos, digo eu, porque eu tinha uma ideia inicial já sobre isso, eu tinha muita vontade de produzir um material que fosse menos transmissivo no sentido linear que os materiais didáticos têm. Eu tinha muita vontade de produzir um material que pudesse convidar as pessoas para que elas pudessem perceber essa relação entre a complexidade e as coisas possíveis do dia a dia. Tinha a ideia que esse material fosse de uma altíssima qualidade, então que pudesse levar as melhores imagens, as melhores competências técnicas em termos de ilustrações, que pudesse ser um material comunicativo. Bom, juntando essas minhas ideias com a ideia de 2 profissionais que estão aqui presentes também, da editora Geodinâmica, que possibilitaram que essas ideias não ficassem só como ideias, nós construímos um projeto coletivamente, é um projeto que participam muitos profissionais, muitos colaboradores da área acadêmica, e que hoje eu faço parte dessa equipe, né, de construção dos conteúdos possíveis. Nós chamamos esse projeto de Programa MAPA, Mundo, Ambiente, Pertencimento e Ação, que é
uma proposta que, na verdade, se constitui como um programa, porque são muitas ações articuladas, onde o material didático ele é associado a um programa de formação e, ao mesmo tempo, um programa de formação via institucional, um programa que é pensado primordialmente para a escola pública, mas ele também pode ser possível para a escola privada, atendendo também a um ideal que eu tinha. Eu sou uma pessoa de escola de qualidade da escola pública, nunca estudei na escola privada, trabalho na escola pública e para a escola pública, desde que me vi como uma pessoa aprendente na escola. E esse projeto, então, com esse programa, com esse nome, Mundo, Ambiente, Pertencimento, Ação, ele resulta, então, da articulação do uso das tecnologias, então, num material impresso, didático, mas muito bem elaborado, a partir de várias linguagens, pensando como um fio condutor este convite de diálogo entre o local e o global. Então, é um material que foi produzido já na escala estadual, mas ele a maior parte dos atlas ambientais estão produzidos na escala municipal. Agora que eu vi que o negócio aqui caiu. Bom, esse material ele tem também um pano de fundo, como tudo que a gente faz, que circula na nossa cabeça como ideias e que se tornam ideias possíveis e implementáveis. Ele parte de uma concepção que eu partilho com outros pesquisadores da educação ambiental, que é a ideia de construir culturas sustentáveis, onde a gente não olhe só, como normalmente acontece nas questões ambientais, o cuidado com a terra. Ele entrelaça 3 grandes âmbitos deste cuidado: o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e a repartição de recursos. Dentro disso, a gente tem uma ampla gama de possibilidades para trabalhar, que envolvem a dimensão local, a economia local, a segurança alimentar, as questões que envolvem os recursos hídricos e os recursos tecnológicos, energia e tecnologias, os ecossistemas, obviamente, como quem trabalha com educação ambiental, e uma novidade, a questão da comunicação e a cultura. Aqui agora vou apresentar para vocês alguns exemplos de produções que a gente tem nesse material e vou comentar um pouco a respeito das ideias, né? Então, esta é uma representação histórica buscando um cenário possível que o aluno pode interpretar a partir da história de um lugar. A produção disso pode parecer muito simples, mas uma equipe inteira se debruça sobre uma questão, pensa sobre ela, procura as melhores fontes, procura os profissionais que melhor a traduzem e cria uma prancha como essa. O aluno, quando recebe esse material, tem a formação dirigida, né, pela própria geodinâmica também, para que o professor possa potencializar o uso dessa formação, ou seja, não somente deixar com que o aluno visualize sozinho isso, lógico que ele pode explorar sozinho e deve explorar sozinho, mas que tenha a intencionalidade do professor, que ele saiba que questões ele pode evocar ali. A alfabetização científica, ela é fundamentalmente saber problematizar. Que questões eu coloco para o aluno quando ele está diante de uma imagem de satélite ou de uma representação gráfica como esta? O papel do professor, então, o papel da formação, é orientar para que ele saiba fazer essas questões. Então, dentro disso, a gente tem algumas premissas, né? O aprender e agir para uma nova ideia, que é aprender para agir. E tem várias pessoas que já fazem isso, a gente está aqui num grupo privilegiado, que já sabe que muitas pessoas fazem no sentido da proteção da fauna, fazem no sentido de novas práticas agrícolas, fazem no seu lazer. De perto e por dentro, o que é o de perto e por dentro? Valorizar o docente como profissional da cultura e da cidadania, acolhendo as suas dificuldades. Então, a formação de professores é uma formação que vai acolher as dificuldades dos professores. Valores e campo da cultura, né? Você reconhecer em que grupo você está, que lugar é este, né? Aprendizagem social, participar da vida social, reconhecer que tem diferentes sujeitos fazendo coisas diferentes, como a agrofloresta no Vale do Ribeira, como a Coopera Floresta, que está um grande esforço de uma agricultura, de uma economia solidária. O que é isso para nós? O que significa isso? Os alunos podem conhecer e saber o que significa. Um pouco de reverência, nem tudo é proibido, né? A gente deve fazer coisas com uma vontade não da transgressão
imatura, mas de uma transgressão consciente. Olhar por aqueles que não podem falar, né? Olhar por eles, qual é a opinião que eles têm sobre o que a gente está fazendo, né? Então, isso é a alfabetização científica. Mais do que isso, falando agora numa linguagem mais de educadores, ela seria a nossa capacidade de criar linguagens aproximativas, convidar a indagação, convite à construção de hipóteses, perguntas as questões que os alunos têm, respostas prévias que eles podem dar. E através do material, a gente conseguir traduzir isso em elementos gráficos, textuais, que possam ter conteúdos que promovam essa aproximação entre o real, entre o idealizado, entre as perguntas que eu posso ter e o que eu posso fazer na minha cidade, no meu bairro, na minha rua. Então, para terminar, eu gostaria então de elencar alguns fatores importantes nessa formação dos docentes, que é o principal ator, a gente faz tudo pelo aluno, mas tem este mediador importante, que é o professor que vai desenvolver a formação desta sociedade toda. Então, nesse programa MAPA, a gente tem algumas competências que são as mais importantes para nós, para definir as nossas situações de ensino. Organizar e animar situações de aprendizagem, gerir a progressão das aprendizagens, saber conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação da didática, implicar os alunos em sua aprendizagem e em seu trabalho, trabalhar em equipe, utilizar tecnologias, gerir sua própria formação contínua. Esses são os aspectos principais do programa MAPA, que se realiza, então, em torno de uma integração colaborativa de diferentes autores. De um lado, a editora que acolhe as ideias dos pesquisadores, a todos os profissionais técnicos que traduzem as tecnologias disponíveis em imagens de satélite, em capacidade de utilizar representações gráficas, uma equipe de educadores que vai aos municípios e que trabalha em parcerias conveniadas para que se possa desenvolver um programa de formação de longa duração e a avaliação de todo esse processo por todos nós, fazendo fechar um ciclo de integração colaborativa de conhecimentos. Era isso que eu tinha para falar. Obrigada.